Pois é, que não tem isso não, tem reações, participantes. Oi, Cícero, meu amor. Boa noite. Boa noite, Amanda. Cadê o amor que não tá na aula hoje? Ah, tá, Tá entendi. fazendo Para não janta. dar certo. Ai, que fofo! Ah, eu quero um amor desse, gente, que faz janta, que assiste aula. Vamos prosear, meninas. A professora tá lá. Vamos prosear. Boa noite, meninas. Deu certo, muito obrigada. Não sei nem quem foi que disse. Nada. Tá, Só lembrei que ela tinha espera. falado. Quem foi que falou da sala de espera? A Yara? Rainara. Tainara. Não, o que que eu falei? Muito obrigada, Tainara. Nada. Entraram todos? 28 agora, né? Então, gente, como eu ia dizendo, eu tenho que acessar aquilo que é mais fácil para o meu interlocutor. Eu preciso entender como é que ele entende as coisas para eu poder dizer para ele. Então, eu tenho que ter essa inteligência também. Então, observe vocês que a comunicação não é uma coisa fácil, né? A gente faz isso sem pensar, a gente faz isso sem fazer grandes análises e isso vai dando certo, porque nós já aprendemos o mecanismo de como fazer. Mas quando a gente vai pensar nisso, são vários fatores que influenciam para que eu seja ou não seja entendida naquilo que eu falo. Então, eu posso não ser entendida porque eu não digo aquilo que você consegue entender. Tem aqueles professores que falam, você fala assim, nossa, falou a aula inteira, não entendi nada, não entendi nada. Então, esse é um caso em que a pessoa não consegue se adaptar e consegue falar uma coisa que seja razoável para todo mundo, que seja compreensível ou para todo mundo, ou para a maioria, pelo menos. Porque, lógico, também a gente não vai conseguir atender todo mundo. Mas, pelo menos, a maioria. Porque se for para eu dar uma aula que um ou dois só, um grupo de 70, dois não entendem, então quer dizer que essa comunicação está falhando, certo? Ela tem falhas. E aí depende também das circunstâncias históricas ou sociais em que se dá a comunicação. Tudo que se passa, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive, depende dessas condições históricas e sociais. Quando a gente pensa, por exemplo, nas pessoas que viveram lá na década de 60. Na década de 60, era um povo que não tinha, por exemplo, máquina de lavar roupa. Hoje a gente vive sem essa máquina de lavar roupa? Tem como? De jeito nenhum. A primeira coisa que você pensa na vida é na máquina de lavar roupa. Eu preciso de uma máquina de lavar roupa, eu preciso do micro-ondas, eu preciso de um forno elétrico, eu preciso de uma geladeira de última geração que conversa comigo. Então, tem todas essas coisas. Na década de 60 não tinha nada disso. Na década de 60 tinha uma tábua que servia como batedor de roupa, não é? Então, esse contexto histórico e social muda as coisas? Muda. Se a gente pensar, por exemplo, as pessoas que moravam, que faziam uso desse batedor de roupa, que tinha que bater a roupa, tinha que esfregar com a escova, essas pessoas tinham melhor condicionamento físico do que eu agora. Porque eu fico aqui sentada e a máquina está lá lavando essa roupa, certo? Eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que estender essa roupa e assim mesmo eu compro aquele varal de chão que é para não ter nem que levantar o braço para estender no arame. Então, isso aí faz com que a pessoa tenha melhor condicionamento físico, faz com que essa pessoa dê mais valor para essa roupa limpa,
não é? Porque eu posso sujar quantas roupas eu quiser, gente, que eu não vou ter esforço nenhum para lavar. Então, as pessoas antes pensavam 2 vezes na hora de sujar esse tanto de roupa. Então, são várias coisas que vão mudando. As circunstâncias históricas mudam a vida das pessoas, muda a língua das pessoas, muda o jeito de as pessoas encararem as coisas, muda o jeito de as pessoas perceberem as coisas. Gente, peraí, abri uma página estranha aqui agora. Então, isso tudo, gente, é o que nós chamamos de contexto histórico e social. Isso tudo vai influir. Então, se nós vivemos numa época mais tecnológica, nós temos outros interesses, nós temos outras questões. Nós vamos falar disso mais tarde também no outro texto que eu trouxe para vocês. Então, discurso, quando eu falo discurso, lembrem vocês que eu não estou me referindo a discurso político, mas tudo que eu digo é um discurso, que é uma atividade comunicativa capaz de gerar sentido, desenvolvida entre interlocutores. Então, eu sempre tenho o que dizer e eu sempre tenho para quem dizer. Se eu escrevo uma redação para um concurso, eu tenho que escrever a redação atendendo àquilo que foi designado. Então, suponhamos que a redação seja sobre o Covid-19, então, sobre a pandemia. Então, esse é o assunto e eu estou escrevendo para quem? Para uma banca de um concurso público que vai ler o meu texto e vai avaliar o meu texto. Então, interlocutores, quem são? Os possíveis leitores desse texto ou os possíveis ouvintes daquilo que eu falo. Então, eu tenho que saber como dizer, para quem dizer e por que dizer. Então, além dos enunciados verbais, engloba outros elementos do processo comunicativo, que também participam na construção do sentido do texto. Esses outros elementos que participam da questão, eles podem ser extralinguístico. Extralinguístico significa dizer que ele não está no texto, ele está além do texto. Então, é preciso que eu perceba essas intenções que estão além do texto, não estão escritos no texto. Então, intencionalidade comunicativa, a gente falou desse texto aí, né, aquele dia, que são as intenções implícitas e explícitas. Então, explícito é o que eu vejo no texto, que eu vejo que eles estão falando do carnaval, eu vejo que eles estão falando do Brasil, eu vejo o pé da pessoa quebrada porque ela sofreu um acidente, porque esse aí é um texto que é uma propaganda, né? Um texto publicitário que fala para evitar acidentes. Então, eu estou vendo que essa pessoa não evitou o acidente, por isso tem o pezinho aí quebrado. Então, isso aí está explícito, está na cara, todo mundo pode ver, porque está aí. Aí, quando eu percebo que a intenção é dizer que parado no carnaval basta o Brasil, a intenção é dizer que o Brasil só começa a se movimentar, tanto política, quanto economicamente, quanto a sociedade, só começa a se movimentar no ano que nasceu, no ano novo, depois do carnaval. Então, o Brasil fica parado até o carnaval. Aí teve o carnaval, começam as coisas de novo. Esse ano foi atípico, né? Acabou o carnaval aí que a gente parou mesmo. Então, foi um ano super atípico. Ninguém esperava por isso nessa vida. E aí, os exemplos que eu trouxe aqui, eu vou pular esses exemplos que a gente já falou sobre eles. Então, o texto pode ser visual? Pode ser visual também. Então, eu posso ter um texto que é somente não verbal. Então, ele vai contar a história dele, mas somente a partir dos desenhos, ou da imagem, ou da pintura, ou da figura. Então, ele vai contar a ideia a partir disso. É preciso que eu seja observadora e é preciso que eu seja ainda ciente daquilo que eu sei, do meu conhecimento de mundo ou não. Para eu entender que nesse primeiro quadrinho, por exemplo, por conta daquela construção lá atrás, nós temos 2 construções, uma meio demolida e uma outra que parece uma casinha de comieira, né?
por conta desses dois tipos de construção, por conta da forma como está vestido, desse pergaminho que ele tem em mãos, esse lugar pode ser Roma. E a Roma antiga, não é? O momento em que começou a ser as primeiras escritas. Então, por conta disso tudo. Como é que eu sei disso? Porque em outros momentos da vida, eu já vi tais construções. Em outros momentos da vida, eu já ouvi falar desses pergaminhos, que eram rolinhos, né? Que estavam escritos lá as coisas. Não tinha ainda livro como a gente tem hoje. Então, para isso, eu acessei o meu conhecimento de mundo. Alguma pergunta, gente? Nenhuma? Gente, isso é revisão, vocês estão entendendo, né? Que precisa Professora, de pessoas. professora, eu tenho dificuldade nas coisas que estão implícitas. Por exemplo, teve um questionário que estava falando assim que fulana deixou de sair nos finais de semana. Faz parte lá do questionário. Uhum. Aí falou o que estava implícito. Ela deixou de sair por causa do concurso. Eu entendi que ela ia estudar no final de semana por causa do concurso. Só que estava implícito que ela não ia sair, não que ela ia estudar. Entendeu? E quando acontece isso, falta o quê? Interpretação, é o meu mundo, o que está influenciando para errar uma resposta igual a essa? Falta compreensão das palavras. Quando, por exemplo, ela diz deixou de sair, significa dizer que ela saía antes. Se ela deixou de sair no final de semana, quer dizer que todos os finais de semana anteriores, ela saiu. Ela deixou de sair, quer dizer, naquele final de semana. Só naquele momento. Justamente. Então, significa que nos anteriores, que antes ela saía, ela deixou de sair agora, não é? Então, isso é a interpretação do que realmente quer dizer um termo, uma palavra. A palavra. A semana. Aí, no caso, seria falta de leitura, mais leitura para ter essa implicidade. Quanto mais a gente lê, mais o texto a gente vai fazer inferências. Isso, mais você vai compreender. Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil fica de você perceber o que está implícito. Se você não tem conhecimento nenhum, se você não tem leitura nenhuma, o que está implícito, gente, passa assim, ó, e você nunca vai saber, nunca vai entender. Certo? Às vezes as pessoas leem um texto e falam assim, nossa, aqui, ó, eles estavam falando de tal e tal e tal coisa. Você fala assim, não, eu li isso, não vi nada disso. Porque você não tinha aquele conhecimento. Ah, tá falando de tal coisa, mas você não tem conhecimento, não tem como acessar. Não tem como. Por isso que a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa nessa vida. Então, eu preciso saber um pouquinho de culinária, eu preciso saber um pouquinho de política, eu preciso saber um pouquinho de pedagogia, eu preciso saber um pouquinho de tudo nessa vida. Preciso saber um pouquinho de jardinagem, inclusive. Porque senão, se você não sabe nada, eu falo assim, Luciene, eu fiz um arroz doce, mas ficou sem graça. E eu pus um monte de açúcar, mas ficou sem graça. Sabe assim, você come, parece que não sente o sabor do doce? Se você tem algum tipo de conhecimento em fazer doces, você vai me dizer assim, ó, sabe o que faltou? Uma pitada de sal. Se tivesse colocado um pouquinho de sal, o doce, ele ressalta. Então, esse conhecimento, às vezes a gente pensa que o conhecimento de mundo, gente, é uma coisa muito rebuscada, não é. O conhecimento de mundo é o conhecimento que qualquer um tem. Quando a minha avó fala assim, olha, você tá com dor de barriga, bebe chá de folha de goiaba. É conhecimento de mundo. Onde é que ela aprendeu isso? Provavelmente com a mãe dela, com a avó dela, com a tia dela, alguém. Então, esse é o conhecimento de mundo. Chá de folha de goiaba serve para dor de barriga. Então, é um conhecimento de mundo. Quando o menininho pequenininho vai lá na tomada, ele vai colocar o dedinho lá, você fala assim, não põe. Vai de novo, não é para pôr o dedo aí, porque faz dodói. O menino continua. Aí ele enfia o dedo lá e ele toma o choque.
Ele tem conhecimento de mundo, ele não vai pôr o dedo lá mais. Pronto. Era isso que faltava, a experiência. A experiência vem como? Pelo conhecimento de mundo. Olha que ele experimenta, ele tem o conhecimento de mundo. Acabou. O menino não vai mais pôr esse dedo nessa tomada, né? A menos que seja louco. Então não vai. Até que provavelmente ele deve ter perdido o dedo, né? Não tem como pôr o dedo lá mais. Tudo bem. Né? Dependendo do caso. Mas, enfim, é isso. Então, conhecimento de mundo, o que eu preciso que vocês façam agora para interpretar os textos que vão estar na prova e os textos que vocês vão ler no futuro, gente, porque vocês serão professores. Então, não é possível que a gente possa ter um professor que lê e não entende. É possível, eu conheço um monte, tá? É possível, mas eu não quero que vocês sejam, tá bom? Então, Eu acho que eu tô errado. Como? Não entendi. Quem perguntou? Falou alguma coisa? Então, gente, o que vocês precisam agora é fazer essas leituras, é se interessar mais pelos assuntos, pelas atualidades. Os concursos pedem essas atualidades. Quando você for fazer, por exemplo, eu pedi para vocês fazerem lá o trabalho do livro, né? Aí, do Daniel Penac. Aí você vai lá, eu pedi para vocês pensarem num jeito de ensinar leitura para o menino. Então, é preciso que você tenha conhecimento. Eu sei que vocês estão no primeiro período, eu sei que vocês ainda não têm o conhecimento de quem esteja lá no 8º, não é o caso, eu sei de tudo isso, mas algum conhecimento vocês têm porque vocês estão na escola desde sempre. Desde sempre. Vocês podem não ser professores ainda, mas vocês estão na escola a vida toda. Então, vocês conhecem a realidade da escola. Vocês conhecem, por exemplo, que às vezes não tem uma biblioteca na escola. Vocês sabem disso, né? Porque vocês já passaram pela escola pública, ou de repente alguém vai me dizer assim, não, professor, eu estudei na escola particular a minha vida inteira e tinha de tudo. Então, existe uma outra realidade da escola particular que tem de tudo. Que tem o livro que o menino precisa, que tem a biblioteca que o menino precisa, que tem o laboratório de línguas que ele precisa, que tem lá os fones que ele põe no ouvido e ouve o outro falando em inglês, em francês, em sei lá em que outra língua que a escola resolve ensinar. Então, é uma realidade diferente. Então, nós temos duas realidades. Nós temos uma realidade escola pública, porque lá na escola pública não tem nada disso. E nós temos uma outra realidade de escola particular. Isso aí, vocês sabem como? Conhecimento de mundo, gente. Vocês podem nunca ter feito estágio, vocês podem nunca ter sido professores nessa vida, mas vocês viveram na escola até agora. Então, alguma coisa vocês têm que ter registrado dessa vivência. A professora de português não gostava de ler. Então, eu só passava frase para a gente falar o que é sujeito e predicado. Ela não dava leitura nenhuma. Ela falava, olha, vamos tirar o sujeito e predicado. Agora vamos tirar o substantivo e o adjetivo. O advérbio, o que é isso? E a gente ficava catando essas palavras no meio do texto. A gente não lia, a gente não interpretava, a gente não lia livro didático. Experiência de vida também, certo? Então, é isso. Compreendido? O que é o contexto que a gente tem que experienciar para saber o que é a leitura? Professora, com relação à leitura, pode fazer igual os professores no meu conhecimento de vida faz, ou você lê ou tira 0, igual você está fazendo, não faz o trabalho, não ganha 2 pontos? É para fazer o trabalho para ganhar os 2 pontos para começar de conversa. O conhecimento de mundo, gente, é como eu disse para vocês, a gente tem que saber o lugar comum. Existe um lugar comum entre mim e vocês, certo? Existe um lugar comum. A gente não tem o mesmo conhecimento, mas existe esse lugar onde a gente se assemelha. Então, nesse lugar é que está a interpretação de texto. Porque se eu considerar uma interpretação de texto que parta apenas do mundo da Luciene, apenas do mundo da Yara, apenas do mundo da Tainara,
como é que eu vou corrigir esses textos? Porque eu não sei qual que é o mundo de cada uma delas. Eu não tenho noção. Mas o que eu sei? Eu sei que todas elas estão no primeiro período, estão no curso de pedagogia, todas elas têm a pretensão de ser professora. Então, isso aí é o lugar comum de vocês. Existe um lugar comum, certo? Então, daí é desse lugar comum que sai a interpretação de texto. Por isso que eu disse antes, eu preciso saber o que dizer e como dizer para o meu interlocutor. Então, você precisa saber que você precisa escrever numa língua que seja formal, porque você está sendo lido por um professor de português. Eu não vou fazer vista grossa, porque você escreveu, ao invés de você escrever está em casa, você fala está em casa. Para falar, tudo bem, mas se você escrever isso, eu não vou fazer vista grossa para isso. Porque é minha função te corrigir. A minha função é exatamente essa, corrigir você na escrita. Eu não tenho que ficar dizendo, olha, Luciene, você fala essa e essa palavra está errada, tem desacordo. Você fala, por exemplo, me dá um copo d'água, me coloca no grupo do WhatsApp. Então, você não deve falar isso, Luciene. Não, para falar tudo bem, mas não escreva, tá? Não escreva. Porque nós temos duas línguas, uma para falar e uma para escrever. Eu não posso escrever a mesma língua que eu falo. Nunca nessa vida. Então, a gente tem que prestar atenção nesses quesitos, certo? Faz parte da interpretação. Então, eu prevejo, eu tento entender qual é o conhecimento de mundo do meu receptor para eu poder fazer a melhor coisa possível. Entendido? Então, vamos lá. Polifonia do discurso. A polifonia, aí no segundo tópico, está escrito assim, ó, poli, vários, fono, voz. Então, são várias vozes que aparecem dentro do discurso. A todo momento, a gente lança mão desse tipo de artimanha ou desse mecanismo para poder conferir veracidade. Não, eu li isso no jornal, eu li isso na Folha de São Paulo. Então, quando eu falo eu li na Folha de São Paulo, eu quero que você entenda que eu não estou lendo em qualquer lugar. Eu não li, não foi num site qualquer da internet que fala fake news, mas foi num jornal que tem uma determinada, que tem uma certa competência para dizer o que, para fazer o que ele faz. Ou quando eu digo, não, quem disse isso aqui foi Piaget. O Piaget disse que as crianças assim. Então, quem disse isso foi o Piaget. Eu estou conferindo, então, eu digo coisas que o outro disse, eu estou fazendo a polifonia do discurso, certo? Então, eu estou dizendo que o outro disse para dar mais credibilidade àquilo que eu estou falando. Então, eu estou dando crédito à minha fala, que é para poder te convencer. É isso que eu estou fazendo. A polifonia do discurso é justamente isso, para te convencer. Olha, gente, eu já li Piaget, eu já li Freud, aí eu pego e coloco lá no meu texto esse monte de gente para poder dizer realmente que eu li esse povo, que eu conheço o que eles estão falando e que o que eu tô dizendo é sério, não foi tirado de qualquer lugar, é sério, certo? Então, a todo momento a gente faz isso. Nós vamos fazer isso quando a gente fala, olha, professora, foi a Sonilda que pediu para te dar esse recado. Então, você já está querendo o quê? Professora, foi a coordenadora que pediu. Então, quando você fala que foi a coordenadora, você está fazendo uma polifonia no seu discurso. Você está conferindo à coordenadora a autoridade que você tem para dizer tal coisa para mim. Então, você está dando para o outro a voz que era sua. Por isso que é polifonia. Isso existe, gente, e aí a gente pode, como ele disse aí, ó, reconhecer isso de forma direta ou de forma indireta. Como que é de forma direta? De forma direta é quando eu digo, eu falo para você. Então, eu falo, olha, foi a coordenadora que disse,
Ou foi o Piaget que falou desse jeito. Sobre psicanálise, o Freud foi o que melhor falou sobre psicanálise no mundo. Então, quando eu digo Freud, Piaget, Sonilda, eu estou, então, fazendo com que essas vozes estejam dentro do meu discurso. Isso é de forma direta, porque eu dei nome, eu nomeei. Mas eu posso não nomear também. Por exemplo, eu estou falando aqui de polifonia de um discurso para vocês. Só que eu não disse de onde eu tirei isso aqui. Isso aqui é meu? Não é meu. Mas eu não disse para você de onde eu tirei. Então, aí, você ia ter que fazer um exercício que é de perceber o que é isso. Quem fala de polifonia? O Bakhtin. Então, o Bakhtin é um russo que estudou polifonia, que estudou o discurso. É ele que fala de polifonia. Então, eu precisava ter esse conhecimento para saber que o Bakhtin fala de polifonia do discurso. Então, pode ser direta e pode ser indireta. Se for menos direta, como está escrito aí, fica mais difícil para eu, como leitor, saber disso, certo? Porque aí eu preciso ter essa leitura. Se eu não tiver essa leitura, gente, a coisa não vai para frente. Aí eu não vou saber nunca de onde foi tirada tal coisa. Isso acontece quando eu falo, isso acontece quando vocês falam, isso acontece quando a gente lê alguma coisa escrita e assim por diante. Eu falei desse texto aqui, não falei do Bombril? Na outra aula? Falei ou não, gente? Não, Esse texto aqui, não? não. Então, acho que foi aqui Que eu me lembre, não. eu esqueci de marcar em que slide que eu tinha parado com vocês. Então, aqui... Eu também não lembro, não. Acho que não falou, não, professora. Então, vamos analisar esse aqui. Quando você olha para a figura, vocês se lembram dessa... Vai acabar de novo, gente, daqui 10 minutos. Vocês se lembram dessa propaganda do Bombril, não lembram? Sim. Que garoto propaganda aí fazia, né? Ele era super engraçado, fazia várias coisas, e um dia ele foi e fez essa... Não lembro. Nunca vi. Você tá querendo me chamar de velha, é isso? Não, jamais. Eu achei que foi indireta pra gente. Foi uma indireta. Não, eu estou Não, mas é porque eu realmente nunca vi. implícita aí nesse seu discurso, viu? Implicitamente está falando, professor, eu não sou tão antiga quanto você. Não, não foi dessa maneira. Tô brincando. Professora, Oi. ele ainda fez durante muito tempo as propagandas da Bombril, né? Ele fez. Eu lembro, eu acho que ele falou faz pouco tempo. Não sei De papel higiênico. Eu lembro que ele fez uma de papel higiênico. Se for quem eu tô pensando, ele fez uma de papel higiênico. ele vestiu de mordomo, não é isso? Isso, eu acho que é ele. Justamente. Ele fez por muito tempo. Então, olha, se vocês se lembram mesmo, ou se não se lembram do rapaz aí, isso vai pouco importar para nós. O que vai importar é o seguinte: ele está vestido de quê? Mona Lisa. Então, saber que ele está vestido da Mona Lisa, isso importa. Lembrar dele, do rapaz em si, do garoto propaganda em si, isso não nos importa. Mas saber que ele está vestido como Mona Lisa importa. Por que que importa? Porque lá embaixo lê-se o seguinte: Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Olha a intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando nós encontramos vestígios de um outro texto dentro do texto que a gente está analisando. Então, essa propaganda é um texto. E nessa propaganda, nós já encontramos a intertextualidade com a Mona Lisa, porque ele se parece com a Mona Lisa. A Mona Lisa é aquele quadro do Da Vinci, do cabelo liso, corrido, não é? E sem sobrancelha, ela não tem sobrancelha. Essa é a marca. Então, ele aí está fazendo justamente, está relembrando, até a postura dele é igual da moça do quadro, né? Igual da Mona Lisa lá no quadro. Então, ele está justamente relembrando isso. Pronto. No texto, traz a palavra obra-prima. A Mona Lisa é a obra-prima do Da Vinci,
certo? Então, é a obra-prima dele. Aí, ele está querendo associar, então, o amaciante, ele vai tratar a sua roupa como se ela fosse também uma obra-prima. Ou seja, esse aí é o melhor amaciante que você vai poder comprar nessa vida. Não tem nenhum outro que faça isso, que o Monbijou faz, certo? É essa a intenção do propaganda. Então, olha. Perguntas, então. Que tipos de linguagem foram utilizados na construção do texto? Se essa fosse a primeira pergunta da prova, qual a resposta? Linguagem verbal e não verbal. Isso. Então, foi usada a linguagem verbal, a frase que se lê no final, e a linguagem não verbal, o moço vestido de Mona Lisa, o símbolo da marca Bombril e os amaciantes aí, os 3 vidrinhos de amaciante Monbijou, certo? Então, linguagem verbal e linguagem não verbal. Segunda, observe a figura central do anúncio. Notamos que não se trata de um anúncio comum, pois há nele a voz de outro texto bastante conhecido. A voz de outro texto conhecido, intertextualidade, certo? Então, estabelece uma relação de intertextualidade. Que outro texto é esse? A obra da Mona Lisa, da Vinci. Isso, a obra da Mona Lisa lá, o quadro da Mona Lisa, que é do Da Vinci. Fazendo um cruzamento entre a parte verbal e a parte visual do texto, notamos que há entre as duas linguagens um ponto em comum que as aproxima e amplia o sentido de cada uma. Então, na parte visual e na parte verbal existe um ponto em comum. Que ponto é esse? A mulher lá vestida, é? Não. É porque está sem sobrancelha? Não, né? Qual é o ponto em comum entre o que está escrito aí embaixo, Monbijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima, e a parte não verbal, que é aí a figura? Porque Mona Lisa é uma obra-prima, então ele quis mostrar... Ele quis mostrar isso, porque ele vai deixar as suas roupas igual uma obra-prima que vale milhões, ele identificou como uma Mona Lisa aí. Então, o ponto em comum é a palavra obra-prima. Né? Muito bem, Thalia. Aqui no texto, ele diz perfeita obra-prima e a figura mostra a Mona Lisa, que é a obra-prima do Da Vinci, certo? Então, a palavra obra-prima, a expressão obra-prima é que vai fazer esse entrecruzamento entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Parabéns, meninas! Então, olha, o repertório cultural e o discursivo. Quanto à intertextualidade na publicidade, pode-se dizer que ela assume a função não só de persuadir o leitor, como também de difundir a cultura, uma vez que se trata de uma relação com a arte, a pintura, a escultura, a literatura. Todas as vezes que eu chamo para o meu texto outros textos, eu estou difundindo a minha cultura e aquilo que eu conheço. Então, quando lá o Gonçalves Dias escreveu Canção do Exílio, Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá, e aí vem lá o Mário Quintana e escreve que a terra dele não tem as palmeiras mais, ele está lembrando para nós, leitores, que ele já tinha lido anteriormente o Gonçalves Dias e que ele conhece esse texto. Então, ele está difundindo. Então, é um texto que não vai ficar esquecido. Porque mesmo que o povo tenha esquecido isso, o Mário Quintana fez a gentileza de trazer à tona de novo. Então, ele ressuscitou o Gonçalves Dias dentro da poesia dele. Isso é o repertório cultural do discurso. Assim, quando há a utilização desse recurso, boa parte do efeito de uma propaganda ou do título de uma reportagem é proveniente da referência feita a textos pré-existentes. Textos existentes antes desse que eu estou fazendo agora. Então, se eu vou fazer um título para uma redação que eu vou escrever, eu posso fazer um título fazendo uma menção a uma música que eu já ouvi, a um outro texto que eu já tenha lido, a uma poesia, a uma coisa qualquer que vá fazer sentido para esse leitor. Então, são referências feitas
com relação a textos que já existem anteriormente. Esses textos, ora são retomados de forma direta, ora de forma indireta. Já falamos disso. Ou eu coloco de forma direta quando eu for escrever o TCC. No TCC, você vai usar polifonia. Você é obrigada a usar polifonia. Porque você vai precisar dizer, olha, essa ideia eu tirei do autor tal. Essa ideia eu tirei do fulano de tal. Então, é preciso que você use a polifonia. E é preciso que você diga de onde. Você é obrigada a dizer de onde. Se você, num texto como o TCC, porque aí a gente tem diversos tipos de texto, que é o que nós vamos falar em aulas futuras, né? O TCC, ou um artigo científico que você vai escrever, é um tipo de texto que precisa de comprovação. Por isso que tem as referências bibliográficas. Todo artigo que se preze tem que ter referência bibliográfica. Se você pegou um artigo na internet, esse artigo não tem referências, não tem lá o nome do autor e os livros, falta 1 minuto, tá? O autor e os livros, de onde foi tirado aquilo ali, não presta, certo? Ele não é bom, ele não tem credibilidade. Então, para o TCC, é obrigatório. Se você coloca uma coisa que é de outro no TCC e não diz que é do outro, é plágio. E você é reprovado no TCC, certo? Porque fez plágio, copiou coisa dos outros. Agora, quando é uma poesia, o Mário Quintana não falou de onde que ele tirou aqueles versos, não. Ele não falou que era do Gonçalves Dias. Ele fez plágio? Não, porque é poesia. A poesia dá esse direito para o poeta. Ele não precisa dizer de onde. Quem tem que adivinhar é o leitor, certo? Então tem essa diferença. Vai acabar, esperemos. Não deixa eu...